O Botafogo está planejando criar um novo estádio aqui no Rio de Janeiro para 20 mil pessoas. E a estratégia é muito simples. Nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a estratégia por trás dessa ideia do Botafogo de criar um novo estádio, mesmo tendo o Nilton Santos. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal que a gente fala sobre economia, business mundial e também de futebol quando envolve negócios. E nesse vídeo a gente vai trazer a notícia de que o Botafogo quer criar um novo estádio com a capacidade para 20 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro. Nesse vídeo você vai ver o que o CEO do Botafogo falou sobre essa situação e qual que é o planejamento do Botafogo para construir esse estádio novo. Qual que vai ser a ideia de ter dois estádios e manter aí dois estádios. O Nilton Santos e esse novo estádio para, no máximo, 20 mil pessoas. O primeiro ponto que deve ser analisado é como o Nilton Santos vem sendo usado aqui no Rio de Janeiro. Ele tem sido o epicentro de diversos cantores internacionais que vêm fazer show aqui. É o único aqui no Brasil, aqui no Rio, que comporta 70 mil pessoas para poder fazer um show. Ao invés de fazer um show no Maracanã, que tem que disputar com Vasco quando quer jogar, Fluminense toda semana e Flamengo toda semana, o Nilton, como o pessoal gosta de falar, ele coloca 70 mil pessoas num show. The Weeknd, Taylor Swift e vários outros que passaram por aqui e que acabaram fazendo seus shows aqui. Tem uma arrecadação, por exemplo, em impostos para a cidade do Rio de 1,5 milhões de reais por show que é feito. É muito dinheiro envolvido. Porém, existe um problema esportivo. Todas as vezes que o Botafogo tem que sair do Nilton para poder jogar em outros estádios, como o São Januário, ele perde o fator casa. E isso é um problema grave. Tanto que, em 2023, o Luis Soares, que jogava no Grêmio, falou que ele só jogou contra o Botafogo porque foi no São Januário e não era grama sintética. Ou seja, naquele jogo em que o Luis Soares simplesmente destruiu o Botafogo, ele jogou porque não era no Nilton Santos. Então o Botafogo ele perde muito no lado esportivo quando aparece algum show internacional para poder aparecer lá no Nilton Santos. E o que acontece é que, ao criar um segundo estádio, evita que o Botafogo perca esportivamente quando tiver algum show internacional, algum show muito grande lá no Nilton Santos. Vamos pensar aqui em quantos shows poderiam ter cada vez mais no Nilton Santos se o Botafogo pudesse fazer com que, tendo um segundo estádio, ele tivesse ali a arrecadação do Nilton Santos como uma forma de fazer aluguel. Lembrando que o John Textor comprou o Botafogo e o Botafogo veio com o estádio e acaba sendo algo muito lucrativo você ter um estádio. Se eu fosse dono de um clube de futebol que não tivesse estádio, a primeira coisa que eu ia fazer era botar o meu nome na reta e fazer um estádio para 50 mil pessoas, mesmo que o meu clube não tivesse torcedores suficientes para colocar 50 mil pessoas todos os jogos. Porque nos dias que não tivesse jogos e partidas naquele estádio, ia ter vários e vários shows que iria levantar a arrecadação do clube e usar também o estádio como uma forma de fazer eventos. Tanto é que o Palmeiras sofre toda hora com shows lá no estádio deles, o que faz com que de fato seja algo que é um problema para os clubes na hora de jogar futebol, mas acaba sendo algo muito vantajoso se você faz a gestão daquele estádio. Com vocês, a fala do CEO do Botafogo sobre a construção do estádio do Botafogo para 20 mil pessoas. Veja o que ele falou. Como eu falei, o primeiro ano de SAF foi o ano da sobrevivência, o segundo ano da consolidação dos nossos processos e sistemas e pessoas. Nosso terceiro ano foi o ano da conquista, do ano do crescimento. O quarto ano é o ano da infraestrutura.
No nosso planejamento estratégico, definido já há algum tempo atrás, obviamente a gente precisava refazer as infraestruturas do clube. E para isso você demanda gente boa trabalhando, recursos disponíveis, e é o que a gente vai ter agora para implementar no ano de 2025. Queremos entregar um novo CT da base dentro do Lonier, é importante ressaltar, já tem um projeto arquitetônico construído, e vamos entregar até o final de 2026, também é uma obra grande, um novo CT do Botafogo. E temos um projeto também de desenvolver um novo estádio menor, capacidade de 20 a 25 mil pessoas, para que a gente possa coexistir com esse estádio do Newton Santos, que é a nossa casa, que é aqui que a gente quer ficar por muitos anos. Mas a coexistência de dois estádios também traz para a gente uma vantagem competitiva. Por conta dos shows que a gente pode trazer, mais shows ainda. Quando tiver algum tipo de conflito de datas, a gente tem o nosso segundo estádio para jogar. A gente pode desenvolver melhor o nosso futebol feminino, o nosso futebol de base, tendo um segundo estádio. A gente pode integrar melhor o Botafogo com a cidade do Rio de Janeiro, fazendo um estádio sob medida, numa região que às vezes necessita de desenvolvimento. E dessa forma a gente consegue entregar uma infraestrutura. Acredito aí que um estádio desse tamanho não demora mais de 2 anos para estar pronto, que é modular, não é construído do zero. Então, até o final de 2026, o Botafogo vai ter uma estrutura talvez incomparável no Brasil. Como vocês viram aí, foi essas as palavras do CEO do Botafogo sobre essa situação e sobre esse estádio aí do Botafogo. Agora vamos fazer uma contazinha básica sobre a arrecadação de um evento, de um cantor internacional e de um jogo do Botafogo, tá? Ou de qualquer outro clube. Vou pegar aqui a minha calculadora, tá? Tô aqui na minha calculadora. Vou fazer uma contazinha básica. Vamos pegar então os valores dos ingressos e vamos aqui calcular um ticket médio. O que seria isso? Eu vou pegar a soma dos ingressos e dividir pelos setores, que vai dar ali o ticket médio. Vamos dizer então que o ticket médio, ou seja, o valor médio do ingresso de uma partida do Botafogo seja de R$ 45. E o Botafogo vai colocar ali 38 mil pessoas no Newton. Então é 45 mil reais, né? 45 reais vezes 38 mil, que daria ali 1.700.000 reais. Isso de ingressos. Vai ter a parte dos custos para o estádio, vai ter a parte ali que vai ter que gastar com a questão da operação desse estádio, o que faz com que o Botafogo ali perca uma parte desse dinheiro. Agora, um show internacional, o ticket médio pode chegar a 650, 700 reais. Vamos colocar aqui então, 700 reais vezes, não é 38 mil, 65 mil pessoas, porque vai usar ali o campo também para poder o pessoal ficar ali. A gente chega a basicamente ali, ó, 700 reais vezes 65 mil. A gente chega ali a uma conta, né? A um valor de... A gente chega a um valor de 45 milhões de reais. Ou seja, de 1.700.000 para 45 milhões de reais. Se a gente pegar esse valor de 45 milhões de reais, vamos dizer que 10 milhões fiquem no bolso do Botafogo. E tem ali 8 shows por ano. Porque às vezes em um mesmo mês pode ter 2 shows. Teve Taylor Swift, teve The Weeknd, aí teve também Rebeldes. Então, 10 milhões que o Botafogo ganha, um exemplo, em um show internacional, vezes 8 shows internacionais por ano. É 80 milhões de reais. 80 milhões de reais por ano com o seu estádio, fora a arrecadação das partidas. Se a gente for pensar que vai ter ali 30 jogos por ano com a bilheteria, pode chegar a 100 milhões de reais. O Botafogo arrecadou o quê? 700 milhões? 500 milhões? Pode chegar a 15% do faturamento total do Botafogo no ano. Ou seja, é algo muito lucrativo para o Botafogo ter esse estádio sendo usado para eventos cada vez mais, sem perder na parte desportiva. Então, é algo que se paga. Se a gente for pensar que o Botafogo vai fazer um estádio para 20 mil pessoas, sendo ali montado igual
à Ilha do Urubu, lembra? Que era o estádio da Portuguesa, que o Flamengo alugou por um tempo. Se a gente for pensar que vai criar naquele tipo de estrutura, pode ser muito mais barato do que fazer algo fixo. Então, de fato, o Botafogo tende a ganhar demais tendo um segundo estádio, tanto esportivamente quanto financeiramente. Por quê? Você tira aquela preocupação de perder esportivamente por causa do evento, que vai estar ali na mesma data do jogo, né? E você consegue ganhar muito dinheiro alugando como um centro de eventos para um artista internacional, para uma celebridade, para qualquer evento que vai ter na cidade. Ah, mas o Maracanã tem o Flamengo e o Fluminense que faz a gestão. De vez em quando o Vasco entra com uma liminar na justiça para poder jogar ali de vez em quando. Ou seja, são 3 clubes querendo usar o Maracanã. Não tem agenda e data para poder ter shows no Maracanã. É muito mais vantajoso mandar os seus shows internacionais para o Newton Santos. Então o Botafogo está fazendo muito bem de ter a ideia de ter um segundo estádio, porque isso faz com que ele ganhe mais dinheiro e não perca esportivamente, como perdeu em 2023, graças aos shows que tiveram no final daquele ano que o Botafogo perdeu aquele título. Arrisco a dizer que se não fosse as partidas que o Botafogo teve que jogar no São Januário, o Botafogo poderia ter sido campeão brasileiro daquela época. Então é isso, pessoal. Qual que é a sua opinião sobre o novo estádio do Botafogo para 20 mil pessoas? Conseguiu entender basicamente o que eu falei? Faz sentido para você? Deixa aqui embaixo. E ao comentar e eu acabar batendo o olho no seu comentário e ver, eu vou te responder. Tá bom? Fico por aqui. Aquele abraço e tchau.